Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos ao nosso Papo Desinformante, a conversa semanal da equipe sobre desinformação. Essa semana, o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial foi entregue ao presidente Lula durante a abertura da 5ª Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. O plano ele foi elaborado com a participação de mais de 300 pessoas e 117 instituições públicas, privadas, da sociedade civil também, e foi aprovada pelo Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia. Essa proposta, ela prevê o investimento de 23 bilhões de reais em inteligência artificial entre 2024 e 2028 e prevê dois tipos de ações: as ações de impacto imediato e as chamadas ações estruturantes, que vão se dividir aí em 5 eixos. O primeiro eixo ele é de infraestrutura e desenvolvimento em IA, o segundo é de difusão, formação e capacitação em IA. O terceiro é a IA para a melhoria dos serviços públicos, né, tentar otimizar os serviços públicos a partir dessa tecnologia. O quarto eixo se chama IA para inovação empresarial e o quinto eixo se chama apoio ao processo regulatório e governança da IA. É um plano bem robusto, com várias ações específicas. Toda a matéria está lá no nosso site, né, destrinchando ele, e também quem tiver interesse pode ler ele na íntegra no nosso site desinformante.com.br. E já que IA é o tema do momento também, a gente vai passar para outro lugar, mas que nessa semana a União Europeia também teve um grande marco em relação à inteligência artificial. Quem vai contar um pouquinho sobre isso é Matheus Soares. Oi, Liz. Oi, Maria Paula. Oi, pessoal que está nos assistindo, nos ouvindo. Pois é, Liz, entra hoje, quinta-feira, 1º de agosto, em vigor, na União Europeia, a Lei de Inteligência Artificial, também conhecida em inglês como AI Act, depois de mais de 3 anos de discussão, de votação. Como a Lei de Serviços Digitais, o DSA, que criou regras para as plataformas digitais, o AI Act também tem sua aplicação dividida em fases. Isso quer dizer que, apesar de entrar em vigor nesta quinta-feira, ao menos 2 etapas serão implementadas ao longo dos próximos 24 meses, que é quando a lei será completamente aplicada no território. Na primeira fase, que começa a vigorar em 6 meses, ou seja, começa aí início de fevereiro do próximo ano, começa a ser proibido o desenvolvimento e o uso dos sistemas considerados de risco inaceitável, incluindo os sistemas de crédito social e de reconhecimento de emoções. Vale dizer que o AI Act proíbe os sistemas de reconhecimento facial, exceto em alguns casos, como a busca de vítimas de rapto ou tráfico humano e também na identificação de suspeitos de infração de crime penal. Já em um ano, ou seja, em agosto de 2025, começa a valer um novo conjunto de regras, incluindo aí as obrigações destinadas aos sistemas de IA generativa, cujos desenvolvedores terão que seguir alguns requisitos de transparência. É nesse momento também que vai vigorar as penalidades e multas administrativas previstas no texto, caso as empresas desenvolvedoras infrijam as medidas determinadas. As penalidades relacionadas aos sistemas considerados inaceitáveis podem atingir até 35 milhões de euros, algo em torno de 214 milhões de reais, ou até 7% do volume mundial de negócios das empresas de tecnologias. Já em relação aos demais sistemas, as multas chegam até 15 milhões de euros, mais de 91 milhões de reais, ou até 3% do volume mundial de negócios das corporações. Vale dizer também que o AI Act segue o modelo regulatório baseado em riscos, que é aí uma grande referência para o projeto brasileiro, né, o PL 2338, que busca regulamentar a inteligência artificial aqui no Brasil e que atualmente está em discussão no Senado brasileiro. Mais detalhes sobre o AI Act, o seu calendário de aplicação, você encontra na nossa matéria que está disponível no site desinformante.com.br, né, Liz? Perfeito, Matheus. Super obrigada. A gente espera também que o Brasil siga esses mesmos passos, né, na construção de um projeto de lei, de uma legislação que nos guarde, em algum sentido, dos avanços da inteligência artificial. E quem está nos vendo aqui pelo YouTube já percebeu que hoje a gente tem uma convidada especial no nosso Papo Desinformante. É a primeira vez que Maria Paula Amada participa com a gente aqui. Ela é diretora de projetos do Alafia Lab, né, a instituição que é realizadora do Desinformante. E nessa semana,
Maria Paula escreveu na nossa seção Ponto de Vista, destacando a necessidade, né, do conhecimento científico produzido pela academia e do trabalho de advocacy que é realizado pela sociedade civil, que esses dois pontos dialoguem, né, para que a gente possa garantir mudanças efetivas na sociedade. MP, seja muito bem-vinda ao papo e conta mais um pouquinho para a gente sobre a necessidade dessa interseção que você comenta. Oi, Liz. Oi, Matheus. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Para mim é um prazer enorme. Eu acompanho o papo, sou uma fã do papo. Enfim, o que eu quis trazer com esse texto foi para apontar, jogar luz sobre a necessidade de diálogo entre essas duas esferas que trabalham em timings diferentes, né? Quando a gente pensa em academia, produção de conhecimento, pesquisa, inovação, e quando a gente pensa em sociedade civil que responde, reativa a algumas pautas que estão em vigência, então a gente vê diferentes setores da sociedade trabalhando em times diferentes, porém muitas vezes com o mesmo propósito. E por que eu digo isso? Para não ficar tão abstrato e até para a gente expandir um pouco para falar para além da desinformação, quando a gente pensa em qualquer problema social, mesmo que seja alguma doença, a dengue está surto de dengue. Então, o que a gente precisa? A gente precisa do conhecimento produzido pela academia, pelos cientistas, para trabalhar no sentido de produção de remédio, de solução de problemas de saúde pública, etc. E a gente precisa que isso seja convertido em ganhos reais para o cidadão na outra ponta, né? Quando a gente pensa no ciclo. Então, para que os cientistas fazem isso? Para que eles atuam? Para que eles trabalham? Para que o cidadão, ao fim, seja beneficiado. Então, a sociedade civil vai atuar nessa outra ponta, né? No sentido de pressionar, de falar com o poder público, com legisladores, etc., fazer aquele trabalho de advocacy. Aí eu dei o exemplo da dengue, de uma doença tropical, mas a gente pode falar de mobilidade urbana, a gente pode falar de qualquer coisa, né, que atinja a esfera da cidadania de uma maneira mais efetiva. E eu trouxe a desinformação, primeiro porque eu estou falando para o desinformante, claro, e segundo porque a desinformação hoje ela é um problema social, ela é um problema da sociedade, né? Ela é um problema de saúde pública, porque a gente vê como é que a desinformação afeta a saúde das pessoas, como é que a desinformação mata, a gente viu isso na pandemia, continua vendo com a queda do número de vacinas, enfim, e a gente vê que é uma coisa que ela vai totalmente de encontro ao que diz a ciência, ao que faz a ciência, ao que prega a ciência. Então ela fica em extremo totalmente oposto, né? Ao saber científico, ao fazer científico. E aí é um problema mundial, é um problema social, é um problema que deve ser combatido com a junção de forças dos diversos atores da sociedade. Então você tem, de um lado, a academia precisando debater e analisar e se aprofundar, estudar acerca dos locais em que acontece o debate público, né? E hoje a gente entende que os locais em que acontece o debate público são as plataformas de redes sociais. Então a gente precisa que esses pesquisadores tenham acesso a esses dados, e aí a gente pode se debruçar depois sobre esse tema, que está super quente essa semana também. Então, esses pesquisadores eles precisam ter acesso a esses dados, precisam se debruçar sobre eles, produzir conhecimento, né? E esse conhecimento produzido por esse timing que a academia tem que andar em consonância, né, ao lado, né, do trabalho da sociedade civil, que vai também trabalhar produzindo relatórios de situação, né, analisando o que é que as plataformas estão fazendo, o que é que elas precisariam se debruçar sobre, fazer melhor, pressionando as plataformas de uma maneira mais direta, mais efetiva, pressionando o poder público para que haja legislação, ou então para que as próprias plataformas melhorem seus termos de uso, enfim. Então, é um trabalho, a gente entende que é o ciclo informacional, né, que deve ser mudado e deve ser alterado. Então, se as plataformas elas norteiam o modo como a gente consome informação, porque são elas que vão mostrar determinado conteúdo para a gente ou não, então o modo como nós consumimos informação e o modo como nós não consumimos informação, ele é de certa forma, né, em certa medida, muito direcionado, né, pelos algoritmos das plataformas. A gente vai precisar justamente de um estudo, né, sobre elas e de pressões também sobre elas, né, e do envolvimento dos diversos atores da sociedade. Eu me debrucei sobre a academia
e sobre a sociedade civil, só que a gente sabe também da importância do poder público, a importância do jornalismo também, né, nesse sentido de contribuir para um ciclo informacional. Então, se a desinformação vem daí, a informação íntegra, a informação de qualidade, a transparência sobre os negócios que são de interesse público também deve vir daí. Então, para a gente melhorar o ambiente digital online, que é onde hoje toma lugar, né, o espaço em que os cidadãos deliberam, a gente precisa entender esse funcionamento e a gente precisa desse trabalho desses diferentes atores que atuam de maneiras diferentes, né, na produção do conhecimento e na pressão, no advocacy, mas que devem atuar de maneira conjunta, em consonância, para que a gente tenha um ambiente digital mais plural, mais saudável, mais democrático. Perfeito, Maria Paula, muito obrigada por trazer essa reflexão que, às vezes, eu acho que é algo que a gente está tão imerso, né, trabalhando nisso, mas é importante também a gente mostrar para a sociedade o quanto essa interseção é necessária e também nos lembrar de a gente sempre trabalhar com outros atores para que a gente consiga efetivar alguma mudança. E como você até já comentou, eu queria aproveitar a sua presença aqui, né? MP é pesquisadora, doutora em comunicação, pós-doutora em comunicação. E essa semana a gente teve um assunto também bem quente, que foi a Secretaria Nacional do Consumidor. Ela emitiu uma nota técnica exigindo que as plataformas digitais disponibilizem dados para os pesquisadores aqui no Brasil e traz diversos critérios de transparência em relação a isso. O órgão, que é ligado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, estabeleceu o prazo de 4 meses para que as empresas elas se adequem às normas de transparência de anúncios e 1 ano para que elas se adequem às transparências de dados. Caso não cumpram as normas, elas podem ser sancionadas, né? E a transparência de dados é um tema que a gente fala bastante aqui no Papo Desinformante, a gente já gravou um Desinformante Explica sobre isso, e eu queria ouvir de você, Maria Paula, como você avalia essa decisão de ter essa transparência de dados, mas também vindo por um órgão que está ligado aí à defesa do consumidor. Então, Liz, é importante a gente ressaltar que essa transparência, ela é necessária, é preciso que haja essa transparência sobre dados. A gente vai ter eleições agora, a gente está vendo que as plataformas, elas estão ficando cada vez mais opacas. Então, por exemplo, para a gente dar o exemplo do X, que ele antes tinha a API aberta, agora a gente precisa pagar e pagar caro. Então, os pesquisadores estão tendo extrema dificuldade. Essas eleições, se tudo caminhar do modo como estão, né, antes dessa decisão, a gente teria uma eleição muito mais opaca do que a eleição de 2022. Então, são medidas que precisam sim ser tomadas, né, para que a gente tenha um debate, um ambiente digital mais saudável, plataformas que respeitem as regras, né, plataformas que consigam fazer com que o pesquisador tenha acesso aos dados, né, para, enfim, tudo que a gente já falou anteriormente. Mas o que me chama a atenção nesse ponto específico é que isso tenha vindo justamente da Senacom, via Código de Defesa do Consumidor. O que é que isso nos diz? Lá na Europa, o DSA ele já conseguiu trazer alguns benefícios em termos de transparência pública em relação às plataformas. Então a gente vê que o TikTok já abriu API, né, já expandiu a biblioteca de anúncios, por exemplo, né, para a gente ficar com um exemplo. O que é que isso tudo nos diz? Isso tudo nos diz o quão urgente e necessária é uma legislação acerca da garantia da transparência das plataformas, né, aos pesquisadores. Então, essa garantia que já está assegurada na Europa já tem trazido frutos positivos. No Brasil, o fato de nós não termos uma legislação faz com que isso seja feito via Senacom e via Código de Defesa do Consumidor, né? Então, eu acho que é importante que a gente continue acompanhando de perto os desdobramentos disso, para poder a gente ver até que ponto as plataformas vão ou não se adequar ao que está lá, né, na diretriz do Senacom, e até que ponto a gente vai sim conseguir ter essa tão esperada e necessária transparência para o acesso aos dados para pesquisadores. Perfeito, MP. E a gente lembra, como você bem lembrou, na Europa, os pesquisadores da Europa já têm acesso a esses dados, o que também cria uma assimetria muito grande com as pesquisas realizadas lá e as pesquisas realizadas aqui no Brasil, né? Então, tem também esse nível de desigualdade que a gente precisa ressaltar. E a transparência é muito importante até para que a gente consiga fazer pesquisas eficientes, né? E transformar isso em políticas públicas, como a gente vinha conversando anteriormente. A gente vai continuar seguindo aí a linha dessa nota técnica, se ela vai efetivamente, né, trazer frutos ou não, toda
esse desenrolar a gente vai acompanhar no desinformante.com.br, onde você também pode ter acesso lá à nota técnica e as informações, porque são 95 exigências feitas pela Senacom às plataformas digitais, então tem coisa pra caramba em relação a isso. Mas, gente, é isso, o papo de hoje foi muito especial, agradeço muito o Matheus, a Maria Paula, que estiveram aqui com a gente hoje. Na semana que vem, a nossa editora Ana D'Angelo volta aqui, né, para tomar conta do papo, e a gente segue acompanhando tudo no @desinformantebr, no Instagram, no Twitter, agora X, e no TikTok também. Até a próxima semana, pessoal. Tchau, tchau.